O confronto entre Cuiabá e São Paulo, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve data alterada pela Confederação Brasileira de Futebol. Antes agendada para o dia 5 de setembro, segunda-feira, a partida foi adiantada para o domingo, dia 4, às 19 horas de Brasília, na Arena Pantanal. Em seu site oficial, a entidade informa que a remarcação foi ocasionada por ajuste de tabela. No dia 8 de setembro, quinta-feira, o tricolor faz o jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Atlético Goianiense no Morumbi. Na antiga tabela, o time goiano teria um dia a mais de preparação para o duelo decisivo, pois recebe o Atlético Mineiro pelo Brasileirão no dia 4. A alteração, portanto, iguala o intervalo entre os confrontos das competições distintas. A partida entre Cuiabá e São Paulo marcará o reencontro das equipes neste Brasileirão. No primeiro turno, o tricolor levou a melhor sobre o Dourado por 2-1 de virada no Morumbi. O lateral direito Igor Vinícius e o São Paulo alinharam um acordo de renovação de contrato nos últimos dias. O novo compromisso do Camisa 2 vale até o fim de 2025 e a assinatura deve ocorrer até quarta-feira. A informação foi dada pelo jornalista André Hernan e confirmada pelo GE. Desde o início do mês, as conversas sobre a renovação tomaram rumo positivo para as duas partes. Mesmo com sondagens de clubes estrangeiros, Igor Vinícius sustentava a prioridade de renovar com São Paulo. O diálogo entre as partes acelerou nas últimas semanas, justamente quando o lateral se tornou um dos destaques da equipe de Rogério Ceni. Igor Vinícius tem contrato firmado com São Paulo até o fim do ano e já poderia assinar pré-contrato com outro clube. Em 2022, pelo tricolor, o ala soma 35 jogos e 4 gols, além de 6 assistências. Se depender da diretoria do São Paulo, Miranda e Reinaldo ficam no clube. A dupla está em fim de contrato, mas vem sendo importante nesta temporada, integrando o time titular do técnico Rogério Ceni e contando com o prestígio da torcida tricolor. A alta cúpula são paulina já abriu conversas com ambos para tratar sobre a renovação de contrato, mas enquanto um deles vem negociando com o clube há algum tempo, o outro prefere iniciar tratativas apenas no fim do ano. Abre aspas. O Miranda só não jogará a próxima temporada no São Paulo se ele não quiser jogar. É um ídolo nosso, jogador importantíssimo no nosso grupo, grande figura. Hoje é titular do Rogério, tem jogado e vamos aguardar o final do ano, não por nossa vontade, por vontade do Miranda. Tivemos já várias conversas com ele, ele mesmo quer esperar o final do ano, ainda não tem a convicção se vai jogar mais uma temporada. Fecha aspas, disse o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, em entrevista ao canal do André Hernan. Com o Reinaldo, a situação é diferente. O São Paulo já fez uma proposta de renovação ao atleta, mas ainda não houve um acordo para ampliação do seu vínculo. No último domingo, o camisa 6 tricolor deu 2 passes para gol, contribuindo diretamente na vitória por 3-0 sobre o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Abre aspas. Nós já fizemos uma proposta a ele, foi analisada, estamos conversando. São questões negociais estabelecidas de parte a parte. É uma característica dessa gestão entender que o Reinaldo é importante no nosso processo desportivo, fecha aspas, afirmou o diretor executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa, que ainda completou dizendo o seguinte: as conversas já vêm de algum tempo, tem muitas variáveis que obviamente não vou colocar aqui em respeito ao atleta e à confidencialidade que deve ter. O que o torcedor precisa saber é que buscamos manter essa espinha dorsal para que os meninos de Cotia tenham um bom ambiente para crescerem. Uma manobra que contou com a agilidade de dirigentes de São Paulo, Náutico e Botafogo facilitou que o clube carioca pudesse inscrever o goleiro Lucas Perry como seu reforço, mesmo depois do fechamento da janela de transferências, que se encerrou na segunda-feira. Aos 24 anos, o jogador tinha os direitos federativos ligados ao São Paulo, mas estava emprestado ao Náutico. O Botafogo chegou a um acordo com o tricolor e vai contratar o atleta. Entretanto, o clube paulista vai ficar com um percentual de olho em futura venda. Ao longo da segunda-feira, os agentes do jogador buscaram a rescisão de contrato junto ao Náutico, com documento assinado pelo presidente do clube pernambucano. Lucas Perry ainda estava no centro de treinamento do Náutico, se despedindo dos companheiros quando foi registrada na Federação Paulista de Futebol a sua rescisão com São Paulo. Assim, o jogador ficou livre no mercado, situação que permite a sua inscrição pelo Botafogo como agente livre.
Lucas Perry, um dos destaques do Náutico na temporada, chega ao Botafogo para ser a sombra de Gatito. O Botafogo ainda conta com Douglas Borges para o setor. Diego Loureiro foi emprestado ao Atlético Goianiense. Boa sorte ao Lucas Perry. O meia Patrick incorporou o craque do futsal Falcão durante o treino do São Paulo desta terça-feira no CT da Barra Funda. O Pantera Negra anotou um golaço, finalizando com uma carretilha durante o trabalho ocorrido pela manhã e levou o lateral Reinaldo ao delírio. O lance plástico de Patrick foi compartilhado nas redes sociais do São Paulo no início da tarde, depois da atividade. O treino marcou a reapresentação da maior parte do elenco, que folgou na segunda depois da vitória de domingo sobre o Red Bull Bragantino no Morumbi. O São Paulo ainda volta a trabalhar nesta quarta-feira no último trabalho, antes do decisivo duelo contra o América Mineiro pelas quartas de final da Copa do Brasil. O tricolor, que venceu o jogo de ida por 1-0, joga pelo empate para avançar à semifinal da competição nacional. Vamos que vamos, é quinta-feira, hein? O volante Ronald, titular do Fortaleza, concedeu entrevista à Rádio Povo CBN e revelou ter sido consultado pelo São Paulo no início do ano, a pedido de Rogério Ceni. Seu contrato com o clube expira somente em dezembro de 2024, porém não escondeu que o tricolor e também o Santos buscaram informações para a possível negociação. O jogador ainda revelou que mantém contato com o técnico Rogério Ceni, cujo foi fundamental para o camisa 14 atuar no Fortaleza, e disse que o treinador, já no São Paulo, sondou a possibilidade do atleta se juntar ao elenco do tricolor paulista. E foi o ídolo são paulino que foi atrás para uma possível transferência. A CBF definiu quais serão os árbitros que comandarão as partidas de volta das quartas de final da Copa do Brasil, que acontecem entre quarta-feira, dia 17, e quinta-feira, dia 18. Braulio da Silva Machado, que mais comandou os jogos, 19 na atual edição do Brasileirão neste ano, comandará América Mineiro e São Paulo. Para a preparação para os jogos, a CBF concentrou todas as equipes de arbitragem escaladas para os jogos no Rio de Janeiro. O intuito é minimizar os erros. A meia-atacante Lúcia é a nova jogadora da base tricolor. A jogadora de 15 anos, que estava no Internacional, firmou o contrato com o São Paulo e já iniciou os treinos com o grupo. Hoje é dia do último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo Sub-20. O Brasil enfrenta a Costa Rica às 23 horas com transmissão do Sport TV. Para o vídeo não ficar muito longo, bora para as rapidinhas da Tami. Roberto Teixeira assinou seu primeiro contrato profissional com o São Paulo e agradeceu muito em suas redes sociais. No último sábado, o lateral direito Pajé sofreu uma lesão na partida contra o Atlético no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20 e infelizmente o jogador teve que operar, mas passa bem. Rafael Luiz é o novo reforço do São Paulo por empréstimo. O lateral, que já jogou de ponta e meia, jogou no Brasileirão do ano passado pelo Red Bull Braga e estava na Ferroviária disputando a Série D. Seja bem-vindo! O volante Brian Carvalho renovou com o São Paulo até 2025. O contrato anterior terminava em 30 de 1 de 2023.